Vocês conseguem ver a apresentação? Sim. Pois hoje a gente vai falar sobre a história do Ceará e Cariri, tá bom? A gente deu uma pulada no nosso cronograma, porque ainda tem muitos conteúdos que antecedem a história do Ceará e Cariri, mas como a gente não tem mais muito tempo, né, a prova já está bem aí, então a gente vai ver esse assunto que ele é muito importante e ele sempre cai, normalmente uma ou duas ou até mais questões no vestibular. Então vamos lá. Introduzindo a história do Ceará e Cariri, a gente inicia aqui pelo período colonial, tá? Junto, a gente remete um pouco que a gente viu na aula passada sobre o Brasil colonial. Assim que inicia o Brasil, também vai iniciar a história do Ceará. Vocês lembram que a gente viu na aula passada sobre as capitanias hereditárias, não era assim? E aí, nem todas essas capitanias, que ao total eram 15, elas foram efetivas. Só duas foram efetivas, que foi a de São Vicente e a de Pernambuco. E aí, tinha a capitania Ceará Grande, que era a capitania do Ceará. A capitania Ceará Grande, ela tinha como donatário Antônio Cardoso de Barros. Mas o que é que acontece? Antônio Cardoso de Barros, ele nunca veio assumir essa capitania. Então, em decorrência dessa falta de um donatário, né? Essa capitania, ela ficou meio que esquecida. Antônio Cardoso de Barros, ele recebeu, né, Ceará como uma capitania, mas ele não veio. Então, ele não assumiu. Em decorrência disso, o Ceará, ele teve uma colonização tardia, tá? Não foi no mesmo tempo que aconteceram as outras, teve uma colonização um pouco mais tardia. E aí, além disso, além desse capitão donatário que não veio, né, para poder fazer a colonização do Ceará, já tinha essa colonização tardia. Além disso, aqui no Ceará, a gente teve muita resistência dos nativos. A gente viu na aula passada que os nativos, eles eram um povo resistente, os índios, eles eram um povo resistente. Eles não aceitavam que os portugueses viessem e tomassem as terras assim da forma mais pacífica possível. Não era assim. Mas em comparação com os índios, com os nativos das outras capitanias, aqui no Ceará, a resistência foi bem maior, tá? Então, essa resistência forte também influenciou para que essa capitania ela fosse colonizada mais tardiamente. E aí também um ponto muito importante, que é a falta de grandes atrativos econômicos. O Ceará, né, ou seja, aqui no Nordeste é uma terra seca, em decorrência de muitas secas. Então, as pessoas elas não tinham interesse por essa terra por achar que não tinha como não ter plantações e tudo mais. Então, eles não viam essa terra como algo lucrativo, então não tinha esse interesse econômico. Então, foi mais um ponto para que essa colonização ela demorasse mais. E aí, no século XVII, ocorre a primeira ocupação do Ceará, que ela vai acontecer por quem? Essa primeira tentativa de colonização, ela vai se dar por Pero Coelho de Souza, que foi em 1603, tá? Por que tentativa? Porque não foi efetivo, justamente por todos esses outros pontos que a gente já citou. A resistência dos nativos, a terra muito seca, e aí a seca, ela foi um fenômeno que sempre participou dessa história do Ceará, até hoje, né? Mas nessa história do Ceará, a seca, ela sempre foi um fenômeno que estava incluso em muitos eventos. E aqui, nesse início, não foi diferente. Então, Pero Coelho de Souza, ele teve muita dificuldade para que ele conseguisse fazer essa colonização. Então, por isso que foi uma tentativa e não foi efetivo. Mas mesmo assim, no período que ele ficou, ele ainda fez alguns feitos, tá? Ele, por exemplo, construiu alguns fortes, tá? Fortes é como se fossem espécies de guaritas, né? Dessas guaritas que tem, que ficam guarda olhando e vigiando, pois é. Eram espécies de guarita onde ele tinha como se fosse uma visão e até uma proteção daquele território. Então, enquanto ele estava, né, nesse período, ele conseguiu fazer esse feito que foi esses fortes. E aí, em 1605 a 1607, teve uma grande seca que acabou de vez com essa tentativa de colonização de Pero Coelho de Souza.
E aí não parou por aí, tá? Muitas outras pessoas, muitos outros povos vieram nessa tentativa de fazer essa colonização do Ceará. E aí teve uma segunda tentativa, que foi feita pelos padres jesuítas, Francisco Pinto e Luiz Figueiras, mas, mais uma vez, não foi efetiva por conta da resistência dos nativos e vários outros fatores. Aqui a gente vai ter outra pessoa que vai tentar fazer essa colonização, e até então vai ser quem faz essa colonização de uma forma mais efetiva, tá? Que vai ser Martim Soares Moreno. Por quê? Porque, primeiro, que ele tem boa relação com os índios. Então, a gente vê que um dos pontos que prejudicava, né, essa tentativa de colonização desse homem, dessa pessoa que veio, essa resistência dos nativos. Então, pelo fato de Martim Soares Moreno, ele já tem uma relação melhor com os índios, isso facilitou um pouco essa tentativa de colonização. Então, por isso que até então, ele é quem vai ter essa colonização mais efetiva. E aí, igualmente, a Paulo Coelho, né, ele também faz a criação de alguns fortes para proteção e tudo mais. E além desses, outros também tentaram fazer essa colonização. Vocês lembram que vários outros países tentaram tomar o Brasil de Portugal, né? Portugal não estava simplesmente tranquilo, desvendando as terras e vendo o que tinha de bom. No meio de tudo isso, ainda ele recebeu vários ataques de outros países para tentar tomar essa terra nova. Então, outras pessoas de outros países eles também vieram até o Ceará, a capitania do Ceará, que até então não era Ceará, né? Era Ceará, para poder tentar fazer essa colonização. E aí, por conta disso, por conta da falta dessa efetivação dessa colônia, dessa capitania, e também por falta de um líder naquele local, em 1656 até 1799, o Ceará subordinou-se a Pernambuco. Ou seja, Ceará era de Pernambuco, fazia parte de Pernambuco, é como se fosse uma cidade, tá? Não era independente de Pernambuco. Ceará fazia parte de Pernambuco, até porque Pernambuco foi uma das capitanias que deu certo, vocês lembram, né? E aí, pronto, a gente chega aqui em um dos pontos sobre essa história, porque a gente vai ter aqui o momento da Revolução Pernambucana. Ah, mas Revolução Pernambucana, qual a relação que a gente vai ter essa revolução com a história do Ceará e do Cariri? Pois bem, a gente não acabou de ver que o Ceará ele não estava sobre posse de Pernambuco? Então, a Revolução Pernambucana vai ter influência, sim, na história do Ceará e Cariri. Aí, aqui, em 1817, vai ter um movimento separatista. Separatista porque se tem esse nome. Porque era um movimento que estava acontecendo apenas em Pernambuco, tá? Não no restante do país, apenas em Pernambuco. Por isso que tinha esse nome, movimento separatista. Então, essa revolta, ela teve como causa direta as mudanças ocasionadas nessa região por causa da transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808, que foi quando ocorreu todo aquele negócio lá em Portugal, e aí a coroa ela vem do Brasil e ocorre todas aquelas revoltas, vocês lembram, né? E aí isso foi um motivo pela insatisfação popular com as péssimas condições de vida que existiam nessa época. Então, o Ceará e Cariri, eles vão ter participação onde eles vão mandar alguns líderes para essa revolução. E aqui a gente já tem uma questãozinha. São muitas questões, viu, minha gente? Eu trouxe algumas, mas são muitas questões porque toda prova... Vocês já responderam algumas das provas? Vocês estão respondendo as provas da UFCA? E aí? Se não estão, eu aconselho que resolvam, que é muito bom, até porque a pessoa tem uma noção, esse conteúdo cai mais do que esse e tudo mais. É muito bom. Pois é. E aí, vocês notaram, né, que toda prova tem, no mínimo, uma questão de história do Ceará e Cariri. Então, são muitas provas, então são muitas questões. E aí, pronto. Aqui, essa foi de 2020.1, essa prova. 1817, 3 de maio, neste dia subiu ao púlpito da matriz do Crato, revestido de batina e roquete, o diácono José Martiniano de Alencar, emissário do governo revolucionário de Pernambuco.
e proclamou a nossa independência e república. Lendo o Preciso de Mombaça. Ao terminar a leitura, ergueu vivas correspondidos pelos assistentes. Arvoraram depois uma bandeira branca e dispararam tiros em sinal de alegria. O substrato de texto acima refere-se a: letra A, a adesão de Crato à Revolução Pernambucana, que instituiu, após proclamada, a adoção de uma forma republicana de governo e a convocação de uma Assembleia Constituinte, a liberdade de culto e de comércio. Letra B, a recusa de Crato em aderir ao processo de independência de 1822, que teve início no Cariri em 1817. Letra C, a união da região do Cariri ao governo provincial de Fortaleza, contrário ao movimento de independência de 1817, liderado pelos pernambucanos. Letra D, a permanência fiel dos líderes caririenses às forças portuguesas que partiram da Chapada do Araripe para combater os pernambucanos revolucionários de 1817. E letra E, a Confederação do Equador, que teve início em 1817, sob a liderança de pares pernambucanos e do sertão nordestino. E aí? O que é que vocês acham? O que é que vocês me dizem? Alisson acha que é A. E os demais? E as demais? Estão em dúvida entre alguma? Podem falar. Então vamos lá, né? Vamos ver qual é a alternativa correta. Letra A. Muito bem. A letra A é a alternativa correta. Vamos ver porque as demais não são. Por exemplo, a letra B. A recusa do Crato em aderir aos progressos de independência de 1822, que teve início no Cariri em 1817. Não ocorreu essa recusa do Crato, tá bom? Não ocorreu essa recusa em participar desse movimento. Não ocorreu. Então, a letra B está incorreta. A letra C, a união da região do Cariri ao governo provincial de Fortaleza, contrariando ao movimento de independência de 1817. Também não teve essa. Até então, a gente nem tinha falado sobre Fortaleza. Fortaleza não entra aqui nesse contexto. Então, a letra C também está incorreta. Na letra D, a permanência fiel dos líderes caririenses às forças portuguesas. Isso também não ocorreu. Então, não ocorreu essa união do povo caririense com as forças portuguesas em contrapartida à Revolução Pernambucana. Então, a letra D ela também está incorreta. E a Confederação do Equador, que teve início em 1817, sob a liderança de pares pernambucanos e do sertão nordestino. A Confederação do Equador, ela nem aconteceu ainda, aqui nesse momento. Então, ela também não se encaixa dentro do contexto da pergunta, né? Que é sobre a Revolução Pernambucana. Então, a letra correta é a letra A, que foi a adesão de Crato à Revolução Pernambucana, que instituiu, após proclamada, a adoção de uma forma republicana de governo e a convocação de uma Assembleia Constituinte, a liberdade de culto e de comércio. É a letra correta. Então, continuando o nosso assunto, a gente vai falar agora sobre a economia dessa história, tá? A economia, de onde foi que iniciou e tudo mais. A primeira economia, a gente vai ver que não foi só uma, foram duas. Mas aí a gente vai ver porque é que ocorreu uma mudança de uma para outra e não permaneceu a mesma do início até o fim, tá? O fim, eu digo, esse processo histórico. E aí, a primeira economia que a gente vai ser a pecuária, tá? Que vai estar relacionado com o boi.
E aí, essa pecuária ela vai ter muita importância em vários aspectos. Ela primeiro vai ser importante para que ocorra o povoamento do interior do Ceará, tá? Porque, de acordo com o Capistrano de Abreu, vão ter algumas rotas. Vai ter o sertão de fora e o sertão de dentro. O sertão de fora é pelo litoral. Então, essas pessoas elas vêm até o interior por Pernambuco. Já esse sertão de dentro, que é pela Bahia, é por dentro, realmente, não é pelo litoral. Então, vai ocorrer essa vinda dessas pessoas para o Ceará, né? E daí já vai ocorrer esse povoamento. Com a falha da capitania, se criou a doação de 6 Marias. A gente viu que a capitania não funcionou, não foi efetiva, não foi colonizada, os colonizadores vieram, mas não teve êxito. Então, com essa falha, a gente vai ter o quê? A doação das 6 Marias. O que é essa doação de 6 Marias? São pequenos lotes de terra, tá, que vão ser doados para as pessoas, para que elas venham até o Ceará para ser povoado. Para que o Ceará ele seja povoado, então a galera tá dando um pedacinho de terra mesmo, ó, você quer vir para cá, eu te dou a terra, estava assim dando de mão beijada, e assim vai ocorrer a formação dos latifundiários. Então, em decorrência dessa doação dessas 6 Marias, né, desse povoamento, vai ocorrer o quê? A expansão da pecuária. E isso se dá pela questão que vai ter pastagem em abundância, né, que vai ser o alimento dessa pecuária, desses animais, e aí vai ter um caráter salino no solo, que também vai influenciar a facilidade de aquisição das 6 Marias, porque era muito fácil, tá? Ninguém tinha muito interesse em vir, porque não acreditava na economia da terra e tudo mais. Então, não era uma terra atrativa, que chamasse atenção para que viessem muitas pessoas. Então, era muito fácil você conseguir esse lote de terra. Então, a aquisição das 6 Marias também foi um ponto que influenciou nessa expansão da pecuária. E o autotransporte, até porque para que esses bois eles viessem, seja lá de onde fosse, eles auto se transportavam, eles não precisavam de algo que os trouxessem, né? Eles vinham, né, só guiado por alguém que seria o quê? Os vaqueiros. Os vaqueiros que eram responsáveis pelo cuidado desses animais. E aí é que os vaqueiros tinham a quarteação, tá? As vendas de rebanho, porém, não eram muito lucrativas, porque as pessoas não, mais uma vez, as pessoas não tinham muito interesse. E aí, outra questão, de novo. Ó, dizem os índios, na aldeia de Biapaba, que por eles serem muitos e cada vez lhes agregam mais tatuías, que já hoje passam de 400, e por constarem as terras que lhe foram demarcadas de muitas peneiras e quebradas inúteis, e as poucas que eram capazes de plantar já estavam cansadas, não acham já onde possam plantar. De que nasce haver uma aldeia, uma contínua fome, e se não for a caridade de seus missionários, de 100 viúvas desamparadas e muitos meninos órfãos estranhos em serviço dos moradores, morriam de fome. De que, como eles suplicantes não têm manifestos para si, não poder com eles remediar os outros. Considerando o texto acima, assinale a alternativa correta sobre o processo inicial de invasão europeia e os conflitos gerados no território hoje denominado Ceará. Letra A. A terra, para os povos indígenas, não era vista como um meio de produção na perspectiva mercantil. Ao contrário, deveria ser um espaço da liberdade, de possibilidade de viver sem serem constrangidos pelo branco colonizador. Letra B. Os usos brasileiros justificavam o uso das terras pelas necessidades coletivas, sem preocupação com o lucro, referenciando os pedidos de 6 Marias na ancestralidade de presença territorial. Letra C. Para os povos indígenas, o que assegurava a posse da terra era ela estar devoluta e tornar produtiva para possibilitar lucros à fazenda real na perspectiva mercantil. Letra D. Os conquistadores, tanto os colonos como missionários, procuravam pelos mais diversos meios de aliar os povos indígenas, para tanto se submetiam aos modos de vida dos nativos. E letra E. Para os povos indígenas, a terra era fundamentalmente um meio de produzir mercadorias.
enquanto que, para os europeus, o território era um fator de indispensável à sua integridade física e sociocultural. E aí, meu povo, o que é que vocês acham que é nessa questão? Letra A, Rayane, acho que é A. É bem legalzinha essa questão, ela não é muito confusa. Acho que me acha que é A. É uma questão que você tendo o mínimo de noção, pouquíssimo, sobre como foi que aconteceu, o mínimo de noção sobre o conteúdo você já consegue resolver. Alguém mais? Alguém acha que é outra, sem ser a A? Então vamos lá, né? Vamos ver. Letra A, acertaram. Letra A de novo. Então, é a letra A. Eu acho que não se tem muitas dúvidas em relação a isso, né? Realmente, o povo indígena, ele não via a terra como um meio de produção, tá? Como algo lucrativo, ao contrário, né, dos portugueses, que era o único objetivo era o lucro, e eles acreditavam que deveria ser um espaço de liberdade, de possibilidade de viver, sem serem constrangidos pelo branco colonizador. É a resposta correta. Por que a letra B não é? Os lusos brasileiros, eles justificavam que, primeiro, que são os lusos brasileiros, né? Que é como se fosse a mistura dos do povo brasileiro com os europeus. Então, é essa mistura. Então, são os usos brasileiros. Eles justificavam o uso da terra pelas necessidades coletivas, sem preocupação com o lucro. Então, aqui também não era assim. O interesse era o lucrativo. Na letra C, para os povos indígenas, o que assegurava a posse da terra era ela ter devoluto a tornar produtiva para possibilitar lucros à fazenda real. Não, jamais. Né? Primeiro que os índios, eles tinham essa, essa questão de resistência em relação aos europeus, em relação aos portugueses. Então, eles não iam ajudar a fazenda real, não é? E aí, letra D, os colonizadores, tanto colonos como missionários, procuravam vão pelos mais diversos meios de se aliar aos povos indígenas, para tanto se submetiam aos modos de vida dos nativos. Não. Ao contrário, eles queriam que os índios eles passassem a viver da forma que eles viviam, né? Por isso teve todo aquele processo de catequização e tudo mais, na intenção de que essas pessoas que já viviam nesse local, que já tinham uma cultura própria, que já tinham uma religião própria e práticas individuais, começassem a agir do jeito dele, europeu, do jeito dele, português. Então, a letra D também está completamente errada. E a letra E, que fala que para os povos indígenas, a terra era fundamentalmente um meio de produzir mercadorias. Eles nem tinham esse interesse, né? Para eles, essa produção era unicamente de sobrevivência. Eles plantavam para poder se alimentar, nada além disso. E aí, aqui nessa alternativa ainda fala, enquanto que para os europeus o território era um fator de indispensável à sua integridade física e sociocultural. É o inverso, né? Então, eu acho que em relação a essa questão não se tem dúvidas, né? Mas vocês entenderam? Sim, Podemos, pois vamos passar. Aqui, ainda dentro da economia, desse processo, dessa história, a gente vai ter as charqueadas, tá? Também que foi uma forma de economia. As charqueadas são a carne de sol. A gente acabou de ver que a economia era a pecuária, né? O boi. E aí eles usavam a carne do boi e faziam as charqueadas. Essas charqueadas, elas aconteciam pela possibilidade das condições climáticas e territoriais. Ou seja, no Nordeste é um ambiente quente e de muito vento, o que facilitava que essa carne ela secasse. E além de tudo, a questão salina dos solos. Então, tudo isso
influenciou para que ocorresse, né, essa produção da carne de sol. E aí essa carne de sol ela vai ser importante porque ela vai gerar alguns pontos de comércio. Ó. Como consequência, vai ocorrer o comércio interno e assim o surgimento de algumas cidades. Vai ser a partir dessas charqueadas, desse comércio dessa carne, que vai ocorrer algumas cidades agora nesse período. Vai ter a cidade de Aracati, que vai ser a primeira, tá? Que vai acontecer em 1750, vai ser a primeira cidade do Ceará, vai ser Aracati. Camusim, Acaraú, Granja, Sobral, vão ser essas as primeiras cidades que vão surgir dentro desse contexto histórico. Até então, a gente nem vê Fortaleza, tá? Fortaleza, ela vem bem depois. Então, não esqueça, a primeira cidade foi Aracati, em 1750, em decorrência desse comércio das charqueadas, que é o quê? A carne de sol. Em decorrência de quê? Da pecuária. Mas aí, como eu falei no iniciozinho, a seca ela vai ter influência em vários pontos, em vários eventos. E aqui, em decorrência das grandes secas, vai ocorrer o fim da civilização do couro, que tem esse nome por referência ao boi, né? E aí, pronto, acabou essa civilização do couro, agora a pecuária, as charqueadas, ela não vai ser mais a economia forte, ainda vai existir, tá? Não quer dizer que acabou, mas não vai ser ela a principal. Então, aqui a gente vai surgir o quê? Outra economia, que é o algodão. Inclusive, o algodão, no contexto histórico de várias cidades do interior do Ceará, vai ser a principal economia. Em muitas cidades, a gente sabe que no contexto histórico vai ser através do algodão que vai surgir. Então, o algodão ele surge como um iminente centro econômico. Agora que Fortaleza vai aparecer, viu? Fortaleza vai ser um grande centro coletor algodoeiro do interior. Por quê? Vai ser produzido esse algodão no interior do Ceará, e aí vai ser enviado para Fortaleza, porque em Fortaleza tem o quê? O mar. Então, essa exportação, ela ocorria através de quê? Dos navios. Então, precisava ir até Fortaleza para que esse algodão ele fosse transportado. E aí, 1861 a 1864, vai ocorrer o auge do algodão no Ceará. Por que vai estar tão em evidência? Porque esse momento vai ocorrer durante a Guerra de Secessão que ocorria nos Estados Unidos. Até então, para o restante dos países e tudo mais, quem fornecia essa matéria-prima eram os Estados Unidos, mas os Estados Unidos estavam em guerra. E, ao mesmo tempo, ocorre o quê? A Revolução Industrial. E nessa Revolução Industrial, eles necessitavam de quê? De algodão. Estados Unidos estava podendo fornecer? Não estava podendo fornecer. Quem estava podendo fornecer? Ceará. Então, ocorreu essa exportação do Ceará para os demais países, esse algodão. Por isso que foi o auge do algodão no Ceará e tornou um grande fator econômico. E aí a gente tem a cotonicultura, que é a cultura do algodão, e a pecuária ela deixa de ser a única economia, como eu falei. A pecuária ela ainda vai existir, não com tanta força como estava sendo até agora. Agora, a maior economia vai ser o algodão, mas a pecuária ainda existe, tá? Então, ela deixa de ser a única. Além da pecuária, a gente tem agora o quê? A economia baseada na plantação de algodão. Pronto. Sobre a economia, vocês têm alguma dúvida? Como foi que surgiu as cidades? Ok, né? Então, a gente vai ver outro evento. Aqui a gente não segue uma linha cronológica, tá bom? A gente vai por eventos que aconteceram, até porque aconteceu muita coisa, então a gente vê alguns eventos que tiveram importância dentro dessa história. E agora a gente vai ver, já no período do Ceará republicano, a sediação de Juazeiro, que vai acontecer em 1914. A sediação de Juazeiro foi uma revolta contra o governo federal da época. O presidente Hermes da Fonseca, ele criou a política das salvações. A política das salvações era uma política onde ele visava colocar pessoas da sua confiança no poder dos determinados estados. Por exemplo, quem estava no poder na época, no Ceará, era a família Ascioli. Então, ele queria colocar Franco Rabelo
no lugar da família Ascioli. Só porque a família Ascioli, quem estava no poder era um coronel, era no tempo do coronelismo. Então, já estava há muito tempo no poder. Então, não ia ser tão fácil que ocorresse essa troca. A gente vê aqui Padre Cícero. Por que Padre Cícero ele vai ter relação com esse movimento? Porque Padre Cícero ele era um grande amigo da família Ascioli. Então, ele vai ter muita influência, principalmente para que ocorra essa rebelião popular, até porque Padre Cícero era muito amado e respeitado já desde essa época. Então, as pessoas elas vão criar uma rebelião, tá, contra esse governo federal para que não ocorra essa mudança, principalmente em relação a Padre Cícero. Outro ponto que impulsionou muito para que essas pessoas elas fossem contra o governo federal foi porque surgiu uma notícia, tá? Não se sabe ao certo se foi uma notícia verdadeira ou falsa, mas na época surgiu uma notícia de que eles queriam matar Padre Cícero, tá? Então aí, amor, foi o ponto inicial para que todo mundo se revoltasse e fosse contra essa política da salvação. Então se cria realmente como se fosse as tropas de cangaceiros e a população toda se juntou para ir contra essas pessoas do governo. E aí eles vieram, tá, até o Ceará, assim, bem timidamente, assim, eles não acreditavam que ia ter tanta gente, acaba que essas tropas, tá, que foram criadas no Ceará, principalmente na região do Cariri, ela vai vencer as tropas federais. Então, nesse momento, a sediação de Juazeiro, ela foi positiva para a região do Cariri, né, para o Ceará, porque eles venceram as tropas federais e não ocorreu essa política da salvação. E aí, posteriormente, Benjamin Barroso, ele se candidatou a governador e Padre Cícero se candidatou a vice junto com ele. E aqui foi a sediação de Juazeiro. E agora a gente já vai ter outro evento que aconteceu dentro da história do Ceará e Cariri também. A gente vai ter os campos de concentração no Ceará. Esse nome, ele se dá por se assemelhar aos campos de concentrações do nazismo, até porque esse momento, ele antecede a Segunda Guerra Mundial. Então, esse nome, ele se dá depois, tá? Posteriormente, é que eles interligam esse local e acham semelhante, então se dá esse nome de campos de concentração, mas só depois. Até então, era conhecido como currais do governo, tá? Que eram feitos de currais humanos, literalmente um curral onde existia algo cercado com várias pessoas dentro. E isso vai acontecer entre 1915 e 1932. A construção desses currais, né, tinha como objetivo evitar que retirantes chegassem às cidades, principalmente a capital do Ceará. O governo da época não queria que essas pessoas que vinham do interior do Ceará chegassem até a capital, porque na visão dele era muita gente, ia poluir a capital, então ele não queria que isso acontecesse. Para que isso não acontecesse, para impedir que essas pessoas elas chegassem até o objetivo principal, que era o quê? A capital do Ceará, ele criou esses currais em várias cidades. E aí essas pessoas, elas ficavam isoladas e confinadas nesse local, tá? O mínimo de alimentação possível, péssimas condições de vida, porque era muita gente para um curto espaço, não era um espaço grande e não era tipo algo higiênico e nem nada do tipo. E além de tudo, além de estarem presos em péssimas condições de vida, com uma alimentação tudo ruim, eles ainda eram explorados para que eles fizessem obras do governo. E aí vocês pensam, mas por que essas pessoas elas estavam saindo de suas casas para irem até a capital, em busca de uma vida melhor? A gente vem falando até então que a seca ela teve muita influência em vários eventos que aconteceram durante a história do Ceará. Então aqui não vai ser diferente. Em decorrência da grande seca, essas famílias elas saíam do interior para ir até a capital em busca de um emprego, em busca de qualquer coisa, né? Eles estavam procurando a melhoria de vida. Só porque aí no meio dessa viagem, nesse período, acontecia, infelizmente, os currais do governo. E aí tem algumas cidades que tinham Ipu, Fortaleza, Senador Pompeu, Xeramobim, Cariús e Buriti. Senador Pompeu até foi tombado o local e tudo mais.
A Sara, eu acho que a Sara tá aqui na aula, não tá, Sara? Me mandou umas fotos. Eu esqueci de colocar aqui, mas são muito legais as fotos mostrando. Oi, Sara. Mostrando como era, né? Esses, não tem exatamente a estrutura de como era na época, mas tem muita coisa ainda preservada. Depois eu posso estar mandando para vocês. Foi a Sara que me mandou as fotos. Eu esqueci de anexar aqui no slide, mas é algo bem bacana. Só a critério de informação mesmo, tá? E aí, para a gente encerrar a aula de hoje, temos outra questãozinha aqui, tá? Essa questão foi de 2019.2. E aí aqui a gente tem o quê? Na cidade do Crato foi instalado o campo de concentração do Buriti, com o objetivo de encaminhar e confinar os retirantes que vinham de várias localidades do Nordeste, sobretudo Paraíba, Pernambuco e Ceará. Esse campo, como vimos, foi o que mais concentrou retirantes, chegando a conter cerca de 70 mil pessoas, como aponta a revista comemorativa do Bicentenário do Crato, dirigida por Oswaldo Alves de Souza. Considerando o texto acima, assinale a alternativa correta, letra A. A construção do campo de concentração, citada, indica que a seca no Nordeste sempre foi um fenômeno meramente natural e rural. Letra B. As secas do estado do Ceará tiveram importância significativa na formação de Fortaleza e das cidades do interior, como também nas relações entre os sujeitos e os espaços produzidos dentro das cidades. Letra C. Os campos de concentração construídos durante as secas de 1915 a 1932 para conter a migração dos retirantes ficaram restritos às cidades do Cariri. Letra D. O campo de Buriti é classificado como campo de concentração por ter sido um lugar de aprisionamento de defensores do pensamento nazista na região do Cariri durante a seca de 1932. E letra E. Os campos de concentração no Ceará se caracterizavam por implantação de técnicas disciplinares simultaneamente econômicas e políticas, com elevados custos e baixa eficiência. E aí, o que é que vocês acham? Podem ler novamente, se vocês quiserem. Mas me diga aí, o que vocês acham, qual é essa questão? Tá legal também essa questão. Ninguém, nem um chute. Ó, a Rayane acho que é B. Alguém mais? Cadê o Alisson? O Alisson sempre responde. Você acha que é qual? Alisson, Sara, Diego, Milena, e aí? O Alisson acho que é B. Diego também. Alguém acha que é outra? Outra sem ser a letra B? Mas vamos ver, né?
Vamos ver se é a B mesmo. É a letra B, arrasaram. Exatamente, ó. O que a gente acabou de falar, que a gente acabou de conversar, que as secas no estado do Ceará elas tiveram importância significativa em vários momentos, e nesse aqui não vai ser diferente. Então, ela tem uma importância significativa na formação de Fortaleza e da cidade do interior, como também nas relações entre os sujeitos e o espaço produzido dentro da cidade. Até porque qual era o motivo desses campos de concentrações, né, desses currais humanos? É para que as pessoas elas não chegassem até a capital. E por que que essas pessoas estavam se deslocando? Em decorrência da seca. Então, a seca ela vai ter influência dessa organização dessas pessoas dentro desses espaços, não é? Então, a letra B é a letra correta. E aí, por que que a ela não é a letra correta? Na construção do campo de concentração citado, indica que a seca no Nordeste ela sempre foi um fenômeno meramente natural e rural. A ela vai contraditória a B, porque fala que é algo simplesmente natural, que não tem influência nenhuma social. E a seca ela vai ter influência social também. A letra C fala que os campos de concentrações eles foram construídos durante a seca de 1915 e 1932 para conter a migração dos retirantes ficavam restritos à cidade do Cariri. E não foi só no Cariri, né? A gente viu que também foi, mas não foi apenas no Cariri. Teve outros locais, várias outras cidades que inclusive a gente viu. Na letra D, o campo de Buriti é classificado como um campo de concentração por ter sido lugar de aprisionamento de defensores de pensamento nazista da região do Cariri durante a seca de 1932. A gente falou que o nome campos de concentração foi dado depois, e não por ter relação com a Segunda Guerra Mundial. Então, a letra D, ela está errada. Às vezes, a pessoa, assim, vai, sei lá, e pensa... Que é a pessoa que não tem conhecimento do conteúdo, no caso, né? Pensar, o nome campo de concentração, então pode ser relacionado à Segunda Guerra e tudo mais, mas não tem nada a ver, porque é um evento que antecede a Segunda Guerra. Esse nome ele foi dado posteriormente. E essas pessoas elas foram aprisionadas em decorrência de outros pontos, inclusive pontos totalmente sem necessidade. E aí a letra E, os campos de concentração no Ceará se caracterizavam por implantação de técnicas disciplinares simultaneamente econômicas e políticas, com elevados custos e baixa eficiência. Como é, minha gente, que algo que não tinha alimentação adequada, que era um espaço totalmente insalubre, sem oferecer a essas pessoas as condições de vida necessárias, um espaço pequeno para várias pessoas, como é que ia ter um custo elevado? Não tinha, né? Era algo realmente bem grotesco. Então, a letra E também está incorreta. Eu acredito que seja é, o nosso último ponto sobre a história do Ceará e Cariri até então. Eu pretendo trazer em outra aula mais questões, para que a gente veja mais, inclusive de outros conteúdos também. Próxima aula eu vou dar aquele conteúdo lá que vocês pediram, que eu não estou me lembrando o nome agora, mas vai dar certo, viu? E por hoje é só. Por hoje é só. Vocês têm alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, vocês podem falar, viu? Se não, a gente encerra por aqui. Eu vou mandar a frequência para vocês, tá? Vou mandar a frequência. Cadê?
Pronto, meu povo, tá aí a frequência. Uma boa noite a todos, viu? E até a próxima. Qualquer coisa, podem falar comigo.